Graça e paz, tudo bem com você? Nós vamos repartir mais uma porção da palavra do Senhor. Hoje nós temos como tema: Defenderei minha causa diante de Deus. Nós vamos ler Jó 13, continuar esse capítulo que começamos ontem, e nós vamos ler os versículos 13 ao 28. Caso você não tenha lido, né, ou não tenha acompanhado aí nossos vídeos anteriores, volta aí um pouquinho e vem junto com a gente aí fazer essa sequência. São vídeos curtos que dá pra você ir colocando em ordem e chegar até a data certinha e acompanhar diariamente conosco em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos ler capítulo 13, versículo 13 ao 28, terminando o capítulo 13 hoje. Amém? Defenderei minha causa diante de Deus. Onde nós começamos aqui o capítulo 13, onde Jó está tão cansado e está ali querendo falar com Deus. Ele está tão cansado que ele não quer mais saber desses amigos que parecem não ouvi-lo, né? Então nós vamos dar continuidade aí. Versículo 13. Calem-se diante de mim, e eu falarei, que venha sobre mim o que vier. Ou seja, Jó está ali decidido. Eu vou falar com Deus, aconteça o que acontecer. Tomarei a minha carne nos meus dentes e porei a minha vida nas minhas mãos. Eis que ele me matará. Já não tenho esperança. Mesmo assim, defenderei a minha conduta diante dele. Ou seja, ainda que eu morra, permanecerei reto perante o Senhor. A opinião dos outros para Jó era um detalhe, mas a de Deus pesava sobre a vida dele. Era algo que o incomodava. A importância de se permanecer íntegro perante o Senhor. Esse homem aqui que a gente lê lá no capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto, temia Deus e se desviava do mal. No capítulo 2, o próprio Deus fala. Você reparou, versículo 3, você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, teme a Deus e se desvia do mal. Ele ainda conserva sua integridade, embora você me incitasse contra ele para destruí-lo sem motivo. Ou seja, esse homem é o que está passando por toda essa adversidade. Ele já passou por tudo isso. Depois que ele passa por tudo isso, Deus ainda fala: não há ninguém na terra como ele. Ou seja, para ele, a parte importante é o relacionamento dele com Deus. É o relacionamento aqui na vertical, não é na horizontal. Ele não está preocupado com o que os outros estão preocupados. Ele não está preocupado com o que os outros estão pensando. A importância para Jó, nesse momento, é se defender diante de Deus, ainda que ele morra, como ele diz aqui. Eis que ele me matará, já não tem esperança. Por quê? Humanamente falando, esse homem tá morrendo. Ele tá cheio de dor, cheio de feridas, cheio de problemas, né? Já acabou tudo pra ele, né? Mas ele ainda fala: mesmo assim defenderei a minha conduta diante dele. E aí continua, versículo 16. Também isso, desculpa. Também isso será minha salvação. O fato de um ímpio não comparecer diante dele. Ouçam com atenção as minhas palavras e escutem a minha exposição. Tenho já bem encaminhada a minha causa e estou certo de que serei justificado. Ou seja, ele tem bem elaborado ali aquilo que ele quer defender diante de Deus e ele tem certeza da justificação, porque ele sabe quem é Deus. Ele tem a certeza de quem é Deus. E quão importante é a gente saber isso? Sabe? Não só de ouvir falar, mas de conhecer, de andar com ele. Sabe? Quão importante é ter esse relacionamento com Deus diário, para que você o conheça e ele o conheça também. Porque aqui nós vemos um homem no qual Deus conhecia tanto, mas tanto de ter intimidade com ele, que ele sabia o que Jó ia aguentar. E Jó passa por tudo isso e ele não nega o Senhor, porque ele também conhecia Deus. Então olha só, a gente vê um relacionamento aí de ambas as partes. Os dois têm aquele relacionamento ali firmado. Então nem Jó nega Deus e nem Deus permite que Jó, digamos que não permita, né? Ele não livra Jó do sofrimento, porque ele sabe o que Jó é capaz de suportar em nome do Senhor. É sério isso, né? Será que a gente tem conhecido esse Deus dessa forma? É um ponto pra gente pensar muito bem. Versículo 19, continuando. Quem há que possa entrar em litígio comigo? Litígio é controvérsia. Quem é que pode debater comigo? Se houver, eu fico calado e morro. Concede-me somente duas coisas, ó Deus, e assim não me esconderei de ti. Tira a tua mão de cima de mim e não me amedronte o teu terror. Esse homem tá tão cansado que ele só quer que Deus tire esse sofrimento da vida dele. 22. Interpela-me. Essa palavra quer dizer pergunte-me, questione-me, e eu responderei. Ou deixa-me falar, e tu responderás. Ele só quer ter um diálogo ali com Deus. 23. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostra-me a minha transgressão e o meu pecado. Então ele pergunta: quantos pecados tenho eu? Que culpa eu tenho? Me mostra. Ele pergunta isso para Deus, me mostra, né? Por que esconde teu rosto e me consideras o teu inimigo? É como se Deus tivesse escondido de Jó. Como se ele estivesse vivendo num silêncio. Por que o Senhor está me considerando meu inimigo? Logo eu que sempre busquei o Senhor me respondeu. Sabe? E nós estamos no capítulo 13. Mas lá no capítulo 1 a gente vê um relacionamento tão próximo de Jó com Deus, porque Deus dá testemunho dele a Satanás. Então aqui parece que Deus está escondido, que Deus está em silêncio. E quantas vezes Deus está em silêncio na nossa vida também? Não acontece isso várias vezes? Acontece. Mas Deus está vendo o que Jó está passando e Deus está ao lado dele.
Porém, tá passando e vai passar. Versículo 25. Queres aterrorizar uma folha levada pelo vento? E perseguirás a palha seca? Pois decretas contra mim coisas amargas e me atribuis as culpas da minha mocidade. Como se Jó estivesse pagando os erros anteriores, né? Também prende os meus pés com correntes, observa todos os meus caminhos e traça limites à planta dos meus pés. 28. Apesar de eu ser como uma coisa podre que se consome e como a roupa que é comida pela traça. Aqui já tá falando bem dizer do seu corpo. O corpo dele tá se consumindo, né? E mesmo assim o Senhor ainda tá, assim, digamos que se levantando contra Jó, né? Nos versículos 13 ao 19 aí, nós vemos Jó expressar sua coragem e determinação em defender sua inocência diante de Deus, como falamos ontem, nos versículos anteriores também. Ele acredita que Deus é justo e que se ele ouvir o seu caso, o considerará inocente. Então é como se Jó tivesse ali tanta intimidade com Deus, que se ele falasse, Senhor, me escuta um pouquinho, que o Senhor vai ver que eu sou inocente e vai tirar essa culpa de cima de mim. Eu não mereço isso, é como se ele falasse isso, né? Jó nos ensina o quanto defender a verdade pode ser perigoso ou difícil. Porém, é o certo a se fazer. Ele está disposto a correr riscos em nome da sua fé e na sua confiança em Deus. Ele fala aqui até sobre a morte. Se eu morrer, tal, eu vou continuar confiando e colocando ali, né, a minha esperança no Senhor. Mesmo não sabendo o resultado da sua defesa perante Deus, ele se mantém confiante e disposto a arriscar tudo. Isso é um exemplo de fé. Aí você fala pra mim, mas o que ele tinha? Não tinha nada. Gente, mas muito mais vale o caráter de uma pessoa do que os bens que ela possui, né? Esse homem perdeu tudo que ele tinha, sim. Perdeu os filhos? Perdeu. Mas muito mais vale o nosso caráter diante de Deus do que tudo aquilo que a gente tem. Tudo que a gente tem não vale nada. Se a gente não tiver caráter diante do Senhor, para se apresentar diante do Senhor, de que vale as coisas que a gente tem? Nada, né? Então, para ele, o que mais importava era ele se manter íntegro e reto, que é o que diz a palavra lá no capítulo 1. Ele era reto, temia Deus, se desviava do mal. Isso importava para ele, e não as coisas que ele tinha. Não era sobre o que ele tinha, era sobre quem ele era. E ele queria permanecer essa pessoa reta perante o Senhor. Lá nos versículos 20 ao 28, Jó se volta diretamente para Deus, em busca da sua justiça. Ele clama por um julgamento justo. Ele questiona por que Deus o trata como inimigo. Lá no versículo 24 que nós vemos. Por que esconde o teu rosto e me consideras teu inimigo? É como se Deus fosse ali tão próximo dele, do nada ele sumiu. Sabe? Como se tivesse mais ou menos essa perspectiva, né? Jó clama por um julgamento justo, mas reconhece que em Deus está a sabedoria. Lá no versículo 23, ele fala, quantas culpas e pecados tenho eu? Ao mesmo tempo que ele fala, me deixa falar com o Senhor, ele também fala, se eu tenho algum pecado, me mostra. Porque ele não enxerga que ele tem nenhum pecado, né? Pra ele acha que ele está vivendo uma vida reta perante o Senhor. Mas mesmo assim ele fala, isso mostra humildade, né, perante a Deus. Quantas culpas e pecados tenho eu? Mostre a minha transgressão e o meu pecado. É como se ele estivesse falando, Senhor, eu acho que eu não errei, mas se eu tiver errado, me mostra, porque eu não sei o que eu fiz para merecer isso. É como se ele estivesse ali tentando se justificar perante o Senhor. Mesmo assim, com muita humildade. Porque ele fala, Senhor, se eu pequei, me mostra, porque eu não tô achando nada. É tipo isso, né? Precisamos perseverar em nossa fé, mesmo em meio às dificuldades. Afinal, é aí que demonstramos o quanto estamos conectados com Ele. Não é no dia bom que você mostra o quanto você é fiel, mas sim no dia mau, né? Jó não desiste, mesmo quando todos estão contra ele. Então, todos que apareceram aqui estão contra Jó, e mesmo assim ele permanece. Devemos ter uma relação forte com Deus, estabelecer um relacionamento diário para termos força para buscar, até mesmo quando tudo se mostrar contra nós. Confiar, apesar das adversidades. Isso é ter fé. Devemos confiar em Deus em todas as circunstâncias da nossa vida. Bom, Jó nos dá uma baita de uma lição aí, porque esse homem, passando por tudo isso que está passando, ele permanece firme ali, confiando e aceitando aquilo que Deus tem na vida dele. Ele sabe que foi o próprio Deus que deu. E ele sabe que o próprio Deus tomou, como diz nos versículos aí, capítulos anteriores que a gente leu. Ele tem plena convicção que é Deus que está tocando na vida dele. Ele tem um relacionamento tão íntimo com Deus que ele sabe que é Deus que está tocando. Que possamos alcançar esse nível de relacionamento de Jó, no qual ele nos conhece a ponto de saber o que aguentamos passar e que nós venhamos conhecer ele, a ponto de saber que ele é Deus e tem o controle sobre a nossa vida. Que nós possamos ter essa confiança, sabe? Essa compreensão do quanto Deus é grande e do quanto ele está no controle de nossas vidas diariamente. No dia bom, ele é Deus, e no dia mau, ele também continua sendo Deus, sabe? Ele não tá te deixando passar por isso porque ele é um Deus mau. Mas como já falamos aqui anteriormente, tem coisas que da forma fácil a gente não vai compreender, que a gente não vai aceitar. E às vezes Deus nos prova no mais profundo da dor, para que a gente possa aprender algumas lições e vai passar da mesma forma. Cabe a nós escolher. A gente quer passar isso do lado de Deus, confiando que Ele é fiel, ou a gente quer passar sozinho?
né? E vai dar uma volta e tremendo e vai chegar no mesmo lugar. Então, que nós possamos pegar esse exemplo de Jó, principalmente dessa humildade dele. Senhor, eu não acho que eu pequei, eu não tô vendo o meu pecado, mas se tiver alguma coisa que eu tô fazendo que tá te desagradando, me aponta, me mostra, sabe? Que a gente possa fazer essa oração diariamente. Senhor, me perdoa pelos meus erros que eu cometi sem nem ver, porque a gente erra. Nossa, como a gente erra. Que possamos ter essa humildade dentro de nós, sabe? De saber reconhecer os nossos erros e pedir ao Senhor que Ele nos ajude nos nossos dias difíceis. Que essa palavra possa falar ao seu coração, que possamos estar aqui novamente conectados amanhã. Em nome de Jesus, que Deus abençoe e um ótimo dia para você.